Bem, bom dia, pessoal aí, chegando agora. Depois vocês me mandem uma mensagem, quem está realmente assistindo, podem colocar lá no grupo, na plataforma. Vocês coloquem lá na sala de aula virtual, na plataforma, o nome das pessoas que assistiram, porque algumas pessoas não puderam assistir nesse horário, com certeza vão assistir depois. Mas não tem problema não, a aula está gravada, o conteúdo é esse, qualquer dúvida, volta outra vez, assiste novamente a aula, não tem problema nenhum, gente. Então, olha só, a aula de hoje, como vocês estão vendo aqui em cima, é transformações gasosas. Nós precisamos saber essas transformações gasosas para poder a gente chegar nos cálculos do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é que define toda a termodinâmica. Eu já passei para vocês um vídeo falando do Carnot, etc, etc. Mas então, vamos falar um pouquinho das transformações gasosas para então a gente poder entender essa parte da matéria. Vamos ver. As transformações gasosas são aquelas em que se considera uma determinada massa fixa de um gás ideal em um sistema fechado para observar a pressão, volume e temperatura. Então, o que nós vamos estudar nessas transformações é quando muda a pressão, quando muda o volume e quando muda a temperatura. Porque a massa propriamente dita desse gás não muda. Isso tudo também está num sistema fechado, como se fosse uma garrafa com uma tampinha em cima, ali dentro, onde não, esse gás não escape para o meio ambiente, ele fica fechado ali. Então, todo esse estudo é feito em cima de um sistema fechado. Muito bem, continuando. Primeiro que a gente vai estudar na aula de hoje é somente a transformação isotérmica. Tá? Então, o que significa isotérmica? Essa palavra iso vem do grego e significa igual. Então, iso significa igual e termo significa temperatura. Ou seja, quando a gente está falando de isotérmica, está falando de transformações a temperatura constante. Essa temperatura não vai mudar nas transformações isotérmicas, por isso que recebe esse nome. Muito bem. Essa transformação isotérmica foi estudada por esses dois camaradas aí, o Boyle e o Mariotti. Então, ela recebe o nome de Lei de Boyle e Mariotti, que é uma transformação isotérmica, que ocorre ao quê? A temperatura constante. Com a temperatura sendo mantida constante, a massa do determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Bem, a frase é muito bonita, que é a lei de Boyle e Mariotti, mas vamos entender o que está acontecendo. Então vamos olhar aí para essas figurinhas que estão aí embaixo, aonde elas estão mostrando o seguinte. Eu tenho um cilindro, né? Vamos imaginar que seja uma seringa de injeção, tá? O que a gente mais se assemelha seria uma seringa de injeção. Então, você na seringa de injeção, você tem aquele êmbolo que você empurra para baixo para poder a injeção sair, né? O remédio sair. Então, seria isso aqui. Imagina que isso aqui, ó, fosse aqui para baixo, tivesse uma saidinha aqui, fosse uma injeção. Isso aqui é tudo uma injeção. Imagina isso aqui seria 3 seringas de injeção. Isso aqui é a melhor maneira de a gente estudar isso aí. Está aqui, ó, seringa de injeção. Então, o que está acontecendo? Ele tem uma certa pressão e ali dentro tem o gás. No caso, a seringa de injeção seria o gás ar, tem um ar ali dentro. Então, na hora que você aperta a seringa, o gás que está ali dentro, ele começa a diminuir de volume, ele é pressionado, a gente aperta ele e o volume desse gás começa a diminuir. À medida que você diminui a pressão, ou melhor, você puxa o êmbolo para cima, né, de uma seringa, o que você faz ali? Você está diminuindo a pressão do sistema, consequentemente, você está aumentando o volume. Quer dizer, volume é o tamanho da seringa. Se você puxa para cima, você tem um volume maior ali dentro. Se você aperta a seringa, você diminui o volume. Então, quando a gente está falando aí de aumentar a pressão, diminuir a pressão, nós estamos falando do volume também.
Então, quando a gente aumenta a pressão, você diminui o volume. Quando você diminui a pressão, você aumenta o volume. Você pode perceber que são inversamente proporcionais. Por isso é a frase que tem aqui em cima da lei de Boyle-Mariotte, onde ele fala exatamente, é inversamente proporcional. Então, o volume é inversamente proporcional à pressão. Aumenta a pressão, diminui o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. E vice-versa. Muito bem. Então, nós temos que colocar isso aí numa fórmula matemática. Então, essa fórmula matemática seria P1V1 é igual a P2V2. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar daqui para frente para resolver todas as questões. P1V1 é igual a P2V2. Certo? Não esqueçam mais dessa fórmula aqui. Não podem mais esquecer dessa fórmula aqui. Depois a gente vai até fazer um outro modo de a gente decorar isso aí. Então, entenderam isso aí? Beleza. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar daqui para frente. Essa fórmula aí cai, lógico, numa equação matemática. Uma equação onde tem eixos, tem os eixos pressão e tem o eixo volume. Então, o eixo X é o volume, eixo Y é a pressão. E aqui tem os pontos, então, de interseção entre eles. Então, pressão 8, 150, esse aqui para um gás qualquer que ele determinou. Só para ele mostrar como é que ficaria o gráfico. E depois que você for ligando esses pontos, essa curva que se forma quando se liga esses pontos se chama linha de exoterma. São as isotermas do sistema. Eu tenho ali pressão 2 atmosferas. Então vamos lá. Aqui embaixo, 2 atmosferas. Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor. 2 atmosferas. Você vai puxar e vai chegar num ponto, encostar com o gráfico e achar o 600. Então, 2 e 600. Depois, 4 e 300. Depois, 6 e 200. Depois, 8 e 150. E, se vocês observarem, se eu multiplicar 2 vezes 600, dá 1.200. 4 vezes 300, 1.200. 6 vezes 600, 1.200. Então, dá para ver que elas se mantêm sempre constantes, tá? Sempre a mesma coisa, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. E essas proporções também são constantes. Repara o seguinte, que eu multipliquei de 2, multipliquei para 4. O que aconteceu com o volume? Dividi por 2. Depois eu passei de 2 para 6. O que aconteceu com o volume? Dividiu por 3 também. Depois eu multipliquei por 4, que é de 2 para 8. O que aconteceu com o volume? Dividi por 4 também. Então, vocês têm que observar que é sempre proporções constantes, tá? Sempre essas proporções são constantes. Isso aí funciona para uma isotérmia, tá? Um gráfico de isotérmica, esse aqui. Bem, então vamos lá. Vamos para os exercícios, então, dessa matéria aí, para a gente entender como é que faz isso aí. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Muito bem. Então, o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, uma certa quantidade de gás ocupa um volume, então ele já colocou aqui, um volume V1 igual a 120 litros. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora. Vamos ver. E uma pressão e um P1 igual a 700 milímetros de Hg. Milímetros de Hg. A unidade de pressão. A unidade de pressão pode ser atmosfera ou milímetros de Hg. Depois eu até posso falar sobre isso. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros? Então, ele achou que o V2 agora, o V2 é igual a 30 litros. Então, como é que vamos fazer essa conta aqui? Vamos, então,
vamos usar então a lei de Boyle-Mariotti e colocar então a nossa fórmula. Opa, pulei, voltei aqui. Vamos voltar aqui então na nossa fórmula. A nossa fórmula nada mais é do que V1 P1 é igual a V2 P2. V2 P2. Então, qual é o V1? V1 é 120. P1 quanto que é? 700. Igual a V2. Quanto que é o V2? 30. E o P2, o que ele quer? Pressão quando for igual a 30. O P2. Bem, é isso aí que a gente tem que fazer. Vamos lá. Como é que resolve isso? Eu vou colocar então que P2 é igual a 120 vezes 700 dividido por 30. Dá para a gente fazer a conta aqui de cabeça? Acho que dá, né? Vamos cortar esse 0 com um 0 aqui. Vou cortar esse 30, esse 3 por esse 12, dá 4. Então, dá 40 vezes 7, que dá 28. 28. Os dois zeros que estão ali. Está lá. A resposta certa, então, é a letra A. 2.800 milímetros de HG. Tá vendo? Tranquilo, gente. Tranquilo. Não tem muita dificuldade, tá? Bem facinho isso aí. Bem facinho. Não tem muita dificuldade. Dá para qualquer um consegue fazer isso aí. Fácil, fácil. Certo? Vamos para outra, então. Questão, então. Vamos lá. Esse aí a gente vai ter que pegar as informações do gráfico. Então, ele está dizendo assim: qual o volume ocupado a 2 atmosferas de pressão por certa massa de gás ideal que sofre transformação isotérmica, conforme o gráfico. Então, ele deu um gráfico aqui e nós temos que pegar os pontos do gráfico aqui. Gente, vocês que não assistiram a aula, volta outra vez, assiste a aula que está lá explicando tudo isso direitinho. Então, deixa eu pegar minha caneta. E eu tenho alguns pontos aqui. Eu preciso saber o quê? Não é P1, V1? P1, V1 igual a P2, P2, V2. Muito bem. Então, eu tenho quais pontos? Eu tenho esses pontos aqui que eu estou marcando aqui. Esses pontos quais são? É o P igual a 6 e o V embaixo, ó, igual a 42. Ele quer esse ponto aqui e lá. Mas só que tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Então, eu já tenho os valores de P, 2, 4 e 6. Agora, para o lado de cá, eu não sei qual é esse ponto, eu não sei qual é esse ponto e eu não sei qual é esse ponto. Porque esse ponto é 42. Esse aqui é 42, mas eu não sei qual é esse ponto aqui de baixo. Né? Então, como é que vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta, então. Eu vou passar por esse slide aqui. Então, vamos lá. Nós, pela lei de Mariotti-Boyle, nós sabemos que P1, V1, P1, V1 é igual a P2, V2. Tá. Então, vamos lá. Quem é P1? P1 está aqui em cima, ó. É 6. Então, é 6 vezes... Quem é o V? O V está aqui embaixo, ó, 42. 42. É igual... É igual... Aqui. Agora, esse ponto aqui é o que ele quer.
Esse ponto que eu quero, estou marcando aí, vocês estão vendo aí. Ah, David, chegou aí também. Aí, então, esse ponto aqui é igual a 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. E qual é o volume que eu quero saber? Não sei. É o volume que eu quero saber, exatamente. Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui? O 2 que está multiplicando, passo por lá dividindo. Então, eu posso dizer que V é igual a 6 vezes 42 dividido por 2. Então, podemos simplificar essa conta aqui. 2 por 6 dá 3. Então, é 3 vezes 42. 3 vezes 42 é 126. 126, certo? Beleza. Então, essa aqui é a resposta deste ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é igual a 126. Então, se eu passar a pressão de 6 para 2, o volume passa de 42 para 126. Voltando aqui, resposta ali, ó. Resposta letra D, 126. Opa. Resposta letra D. Vou pegar a canetinha aqui. Resposta 126. Mas já até anotei as presenças aqui. E semana que vem, terça-feira, a gente volta para a aula de Química e quinta-feira para a aula de Física. Vou me despedindo de vocês aqui. Eu não sei se tem mais gente assistindo pela televisão. De repente tem mais gente assistindo pela televisão aí, eu não sei. No caso, tem 4 pessoas assistindo. Tem mais alguém assistindo em algum lugar aí que eu não sei. E, então, semana que vem a gente volta, então. Beleza? Então, ó, gente, tchau, tchau. Até a próxima aula. Próxima aula, dia terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tô indo. Tchau. Bom final de semana para vocês.